Caraca, eu tô falando sem o microfone, acabei de perceber. E aí, gente, tudo certo? Como é que vocês estão? Aqui é o Davi e esse é um início alternativo, porque o meu microfone falhou no início do vídeo. Achei que eu ia conseguir usar com o som da câmera mesmo, mas tava uma bosta o áudio. E aí eu perdi esse tantão aí de gravação aí do dia. Então eu tô passando aqui só pra iniciar o vídeo. Praticamente isso. Tô iniciando aqui o vídeo, é o primeiro vídeo de resenha aí de 2025. E espero que vocês gostem, beleza? Tá até com a árvore de Natal ainda, porque eu gravei ali na época ali das festas, né? E ainda tava a árvore ali. Aqui a minha estantezinha, vários livros ali, ó. Até uns livrozinhos novos ali que eu não mostrei nem ainda. Não fiz unboxing, não fiz nada. Tem alguns mangás ali, algumas coisas. A estante aqui tá ficando lotadinha. Tá enchendo de coisa aqui. Então é isso aí. Esse é o primeiro vídeo de 2025. Espero que vocês gostem. E não se esqueça do like, se inscrever, ativar as notificações, tudo isso aí, beleza? Então fiquem agora com o vídeo. Depois de perceber que o meu microfone estava desligado, eu finalmente liguei o microfone, né? E vou colocar aqui, né? Então, vamos lá, né? Então, bora pro vídeo agora, né? Bom, então eu vou começar falando pela autora desse livro, que é a Catriona Ward. Catriona Ward. Eu não sei pronunciar certinho, tá? Ela é uma escritora que já escreveu, acho que 4 livros, já todos de suspense e horror, pelo que eu entendi, todos nessa ideia de thriller, né, de suspense. O único livro que eu li dela foi esse mesmo, A Última Casa da Rua Needless, e eu acredito que seja o único, que até então, hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, seja o único ali em português, até onde eu sei, né? Porque eu dei uma pesquisada ali na Amazon e tudo, dei uma pesquisada na internet, eu não achei versão em português dos outros livros dela. E ela tem outros livros premiados, um é o Raw Blood, né? Eu vou deixar a capa aí desse outro livro dela, né? Tudo, ele é um livro premiado. E tem outros livros ali, eu não vou lembrar o nome certinho desses livros. Mas ela tem esses outros livros, todos são muito elogiados, mas eu vi que eles não têm uma versão em português. E parece que o primeiro que teve essa versão em português foi esse A Última Casa da Rua Needless. Ele tem tanto a versão física, que você pode comprar nas livrarias e tudo, quanto na versão e-book, que tem no Kindle Unlimited, que foi a versão que eu li, tá? Bom, falando sobre a história do livro e sobre a obra em si, eu quero ir por partes, né? A história é um pouco complexa e isso é uma das características assim, do próprio livro, que é essa complexidade ali da narrativa. Ela é contada a partir de pontos de vista, né? Mas calma, vamos com calma. O livro, ele vai contar uma história a partir de 3 pontos de vista, né? O primeiro ponto de vista é o nosso protagonista, o Ted, né? O Ted Bannerman, né? Que esse é o nome do protagonista. O Ted, ele é uma pessoa meio peculiar. Ele é uma pessoa que é meio confusa, ele tem dificuldades ali de socializar, ele tem uma maneira meio complicada de se referir às pessoas, ele não decora o nome de ninguém. Ele se refere às pessoas com descrições, assim, como por exemplo, o homem de cabelo ruivo que tem um cachorro, a mulher a vizinha que tem um chihuahua, a vizinha que tem não sei o quê. Ele se expressa de uma maneira meio complicada, assim. Então o Ted, ele é um cara meio diferente. Esse é o nosso protagonista, né? E a gente vê a história pelo ponto de vista dele. O segundo ponto de vista que a gente tem é a gata do Ted, né? A Olivia. Ela é uma personagem que ela vai ficar andando pela casa do Ted e ela vai começar a dar o ponto de vista sobre o que ela vê na casa, né? Ela começa a contar, eu observo a rua, o quintal, o que acontece no quintal, observo a casa, o que tem na casa, o que não tem na casa e tudo. E ela vai falando as coisas, né? Então a gente vai ver eles dois falando às vezes de uma mesma cena, porém de pontos de vista diferentes. E a gente vai começar a montar a história a partir desses pontos de vista, né? Cara, é muito difícil falar da história desse livro, porque eu tenho que ter muito cuidado para não dar spoilers, sabe? Então vai ser bem complicado aqui. Vamos com calma, tá? Então o Ted, ele vive nessa casa com a Olivia e com a Lauren, a filha dele, que aparece ali nos relatos vez ou outra ali. Ela aparece às vezes fazendo uma brincadeira, falando alguma coisa com ele, ela tá ali na história, então a gente sabe que ele tem essa filha dele. E aí então a gente tem um terceiro ponto de vista, que é a Didi, né? Que ela é uma personagem que não tem nada a ver com o Ted, a princípio, né? Ela não está conectada ao Ted, mas ela está relacionada com uma história que liga todo mundo, né?
E qual que é essa história? Essa história é um crime que aconteceu numa floresta perto da casa do Ted. E inclusive o Ted ele foi considerado suspeito, mas quando investigaram ele não acharam nada, não acharam nenhuma prova, então descartaram ele como suspeito, né? E que crime foi esse? Esse crime foi o desaparecimento de uma garota, de uma criança, que no caso era a irmã da Didi, né? Desde que a irmã dela sumiu, a Didi ela busca respostas ali para o que aconteceu, né, no dia que ela desapareceu. Então a Didi ela quer saber se a irmã está viva, quem foi o sequestrador ou o assassino que pegou essa criança, né, a Didi. Ele quer saber, a Didi quer saber se ela vai encontrar a irmã dela, se ela consegue encontrar ali o criminoso para poder trazer justiça ali, né, contra esse criminoso. Então a gente vai ver esse ponto de vista da Didi, né? E a história então começa a se desenvolver com cada personagem ali fazendo alguma coisa e descrevendo seus pontos de vista com relação às suas ações, aos acontecimentos que vão ocorrendo no livro. E isso faz com que a gente vá montando ali a história como uma espécie de quebra-cabeças, entende? Então, sempre um ponto de vista ele vai complementando o outro, ou às vezes ele vai confundir, né? Um relato de uma outra pessoa ali, entendeu? Então, às vezes você tem um relato da Olivia sobre um acontecimento e um do Ted. Às vezes eles se complementam, às vezes eles se chocam e você fica meio confuso, tipo, caramba, quem que falou a verdade ali e tudo. E isso dá uma dinâmica ali pro livro muito assim de quebra-cabeça, né? E a história ela vai evoluindo, vai mostrando que muitas coisas não são o que parecem. A história ela é contada de uma maneira que assim, você só sabe o todo quando você chega realmente no final, na última página. Aí você realmente descobre assim, ok, entendi o que está acontecendo em tudo isso aqui, em toda essa bagunça. É realmente um quebra-cabeças ali que uma peça vai fazer toda a falta. Essa é a estrutura da história, beleza? Eu penso em fazer uma versão com spoilers desse livro por causa desse monte de coisas que acontecem, sabe? Eu achei assim um livro muito interessante com relação a todo esse montar do quebra-cabeça, né? Esse tecer da história, né? Porque, cara, são tantos mistérios ali que são colocados no livro, são tantas coisas que ele consegue fechar cada uma das pontas soltas ali de uma maneira tão legal que o livro ele fica bem assim, bem fechadinho, sabe? Então ele é um livro muito bem feito nesse sentido, sabe? É uma obra que tem muita reviravolta e nada é o que parece ser, sabe? Tudo tem um significado maior do que parece. Isso deixa o suspense muito rico, sabe? Eu achei muito bom isso. Agora eu vou falar um pouco da minha opinião, né? O que eu achei desse livro, né? E o que eu posso dizer assim, cara, sabe a sinopse, o resumo que eu dei agora há pouco do livro? Assim, simplesmente, velho, assim, é o que eu posso dizer sem spoiler, assim, porque depois disso, depois desse básico que eu falei, a história, ela muda tudo. Tipo, ela vai se desenvolver muito para outras temáticas, para outros assuntos, para outros acontecimentos, entendeu? E também vai fechar tudo isso e fechar esses conceitos iniciais que eu falei, entendeu? Então, assim, o que eu posso dizer é o seguinte, o livro, eu gostei muito desse desenvolvimento dele, sabe? Ele começa de um jeito, ele começa curioso, você fica tentando investigar, tentando bancar o detetive ali, tentar realmente descobrir o que está acontecendo em cada cena, né? Montando ali toda a história com os pontos de vista, e isso é bem legal. E ver tudo isso desenvolvendo, ver tudo isso assim, se transformando numa história muito, muito mais abrangente assim, na sua temática, que vai além de crimes, e abrange ali traumas, abrange... Eu não posso falar muito porque é spoiler, como eu disse, né? Mas assim, abrange algumas coisas a mais do que simplesmente uma história de crime sem solução e que a gente precisa resolver, né? Então, assim, cara, assim, tudo acontece de uma maneira muito inesperada, assim. Apesar de algumas temáticas eu consegui desvendar pelas pistas que o livro dá ali, mas realmente é tanta coisa que alguns desses elementos vão te impressionar bastante, sabe? Uma coisa que eu tenho que observar sobre essa estrutura que eu falei, dos pontos de vista, né? Tenho que admitir que chegou um momento do livro que ele ficou um pouco cansativo, mais ou menos na metade do livro. Mas por quê? Porque foi num momento em que eu já estava avançado, é um livro de 400 páginas praticamente, na versão e-book, né, que eu li. Eu cheguei ali na página 200, já tinha sido muita coisa, já estava bem
cansativo. E eu ainda estava tentando montar muito da história ali, né, com os pontos de vista. Nesse momento da história, eu estava mais confuso do que realmente, assim, entendendo e entretido ali com a história. E isso me gerou uma leve frustração, entendeu? Eu estava começando a ficar cansado nesse ponto da leitura. Só que é o seguinte, bem nesse momento em que eu comecei a ficar cansado, o livro começou a ser um pouco mais generoso nas revelações dele. Elementos interessantes ali da história começaram a ser descobertos, assim, né? E a história foi ficando mais interessante e menos cansativa, entendeu? Só que até a metade do livro ele te gera muita confusão, ele tá querendo te instigar, tá querendo te deixar curioso para descobrir as coisas, e funciona bem, só que tem um momento que fica um pouco cansativo e pode até enjoar alguns leitores, vai depender muito do seu interesse na história. Eu realmente fiquei muito interessado na história do Ted, da Olivia, da Didi, eu queria saber o que estava acontecendo, apesar de estar começando a ficar cansado. Quando começou a revelar mais coisas na segunda parte do livro, aí eu viciei, fui até o final. E quando foi chegando pro final, cara, o final é um monte de coisa, um monte de revelação, e foi ficando cada vez melhor. Então, nesse ponto de vista, eu gostei muito, assim. Minha opinião, foi muito bom. Então, no geral, eu gostei muito desse livro, da Última Casa da Rua Needless. Eu gostei bastante. Ele é um livro um pouquinho grande, 400 páginas. Para um segundo livro, sendo que o meu primeiro foi 200 páginas, né? Ele foi um livro grandinho até, assim, umas 400 páginas e tudo. Eu li ele em 2 ou 3 semanas, mais ou menos. Eu leio pouco, né, por dia. Mas eu também estava lendo junto com outros livros, né? Estava lendo com Paciente Silenciosa e o Rex. Então, assim, eu gostei muito da história, gostei muito do suspense, gostei das várias temáticas que foram desenvolvidas dentro do livro, principalmente pro final do livro, sabe? Foi uma coisa, assim, muito legal, muito interessante. Gostei da maneira como foi executada também, essa ideia dos pontos de vista, fazendo com que o leitor pense ali, tente ali descobrir o que está acontecendo, monte ali todo aquele quebra-cabeça. Isso foi uma leitura muito, muito legal para mim, assim. Foi uma dinâmica que eu gostei bastante. E assim, não vou mentir, foi uma coisa um pouco mais difícil, exigiu um pouco mais de esforço, mas foi bem recompensador. Então, na minha opinião, assim, vale muito a pena. Então é isso, chegamos ao final desse vídeo, mais uma resenha concluída, né? Esse foi o meu segundo livro lido. Lógico, não é da minha vida, né? Não é o segundo livro que eu li da minha vida, é o segundo livro que eu li depois que eu criei o canal e eu voltei o hábito de ler, né? Enfim. Então mais uma resenha aí pro canal. Não se esquecer de deixar o like novamente, não se esquecer de se inscrever no canal. Obrigado por quem tem acompanhado aí os vídeos, quem tem comentado. Isso tem apoiado muito o canal aí. E eu espero estar fazendo um conteúdo que vocês gostem bastante aí, beleza? Vou trazer mais resenhas, tem alguns livros que eu já li, eu tô bem adiantado aqui nos livros, tô atrasado nas resenhas, né? Então eu tenho que fazer mais vídeos aí. Tem uns livros, tem umas HQs, tem algumas coisas aí pra atualizar vocês, beleza? E fazer vídeo aqui, beleza? Então é isso, eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Então é isso aí, gente, falou, até mais.